E hoje a gente vai falar de temas muito interessantes, assim, sobre o tema, o impacto da pandemia no universo feminino, né? Como nós, homens, reagimos de alguma determinada situação, mas o universo feminino tem uma outra percepção. Por quê? A gente tem dados aqui que impactou, sim, no último ano em questões de direitos sociais diminuídos. Eu estava lendo aqui na ONU, há um retrocesso, sim, porque as mulheres estão mais expostas, diz o documentário, ao coronavírus. Aumentou também o desemprego, porque foram mais atingidos principalmente as domésticas, o setor hoteleiro. Eles falam também que a pobreza aumentou muito entre as mulheres, 47 milhões de mulheres caíram na pobreza, porque na linha de frente nós temos mais dos hospitais, essas profissões essenciais, nós temos 70% dos espaços ocupados por mulheres. Então, a OMS, eu estava lendo aqui, 70% são também mais infectadas, aumento da carga doméstica, isso que a professora Cláudia vai falar para a gente, o trabalho também impactou mais no cuidado das crianças, tem gente que cuida também, o vovô, a vovó, a mãe, então aumentou a carga de trabalho das mulheres. Também há um retrocesso na independência, as mulheres ficaram mais dependentes, diz, e sem contar também isso que a professora Laura Ferreira, aumento, sim, no aspecto da violência doméstica. Então, é esses temas que nós vamos tratar, um tema altamente pertinente, que gostaria que vocês nos acompanhassem aqui, ficassem alguns minutos, vocês aí que estão dando boa noite para a gente, aqui ó, a Sandra, minha colega lá da Univi, professora, está com a gente, fica aí com a gente, professora Sandra, alguns minutos para a gente enriquecer o debate. A minha prima lá do Arroio do Tigre, a Joselena, estudamos juntos, tá também dando boa noite, fica aí, Josi. A Edna também está dando boa noite, lá de Chiapeta, lá na região também de Ijuí, Três Passos. A Débora Machado também está dando boa noite. Então, essas pessoas queridas, nossos amigos, fiquem com a gente alguns minutos aí. O José Miguel também está dando buenas para a gente aqui. Então, eu gostaria de abraçar e agradecer, principalmente o carinho da Prof. Cláudia, aqui da Universidade, do Colégio Politécnico, que 2 anos atrás a gente transitou por lá, fazendo algumas falas para os alunos, e a gente ficou com essa amizade, e hoje ela está me pagando a visita aqui com uma live. E a professora Laura Ferreira também, que eu estou conhecendo agora, que vai participar dessa live com a gente, certamente ela vai enriquecer muito o conhecimento da gente. Então, eu gostaria, primeiramente, Laura e Cláudia, que vocês dessem o boa noite de vocês, e da importância desse bate-papo que nós vamos ficar com os nossos amigos aqui. Boa noite, Laura! Boa noite, professor, boa noite a todos que estão e a todas, né, que estão nos assistindo. Queria agradecer esse espaço, então, né, de poder falar, dialogar com a Claudinha e com o senhor sobre um assunto que é tão caro para a gente, né, na pandemia. E eu sou a Laura, então, sou professora dos cursos da saúde do Colégio Politécnico, técnico em enfermagem e cuidados de idosos. Também colaboro lá no Departamento de Saúde Coletiva, sou enfermeira. E também, atualmente, eu estudo já há algum tempo a temática da violência contra as mulheres, há mais de 10 anos, e atuo bastante na militância aqui em Santa Maria nessa área. E, atualmente, eu coordeno um projeto da extensão, que é o Fórum de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres de Santa Maria, que eu vou falar um pouquinho mais depois, quando eu estiver fazendo a minha fala. Perfeito, Laura, obrigado. A professora Cláudia. Boa noite, Laura. Boa noite, professor Djalma, a todos e todas que estão nos assistindo. Então, eu sou professora também da UFSM, do Colégio Politécnico. Tenho um doutorado em educação na linha de políticas relacionadas ao trabalho, né? E também sou secretária-geral do Sinasef, que é o Sindicato Nacional dos Servidores Federais. Portanto, eu vou encaminhar muito a nossa conversa para relação da mulher trabalhadora, né, nesse momento de pandemia e todas as suas dificuldades, empecilhos, né, sem aquela rede de apoio que a gente costumava ter. Então, todas as implicações que isso tem. E não posso deixar de falar, mãe da Larissa, de 6 anos, e mãe do Davi. Eu acho que esse papel, nesse momento, acaba tendo
um espaço bastante privilegiado aí na vida da gente, né? E que a gente precisa levar em consideração. Acho que muito a nossa conversa vai nesse sentido, né? O quanto nós precisamos de um apoio para que consigamos levar todas essas rotinas que nós temos, né? E, principalmente, a busca por políticas públicas que acolham, né? Que nos acolham como mulheres. E aí, né, professor, quando o senhor nos convidou para a conversa, eu não tinha nem me dado conta, mas hoje, 24 de março, é dia de mobilização, Dia Nacional de Lutas a favor da vida. E lutar pela vida é lutar pelas especificidades dos sujeitos da nossa sociedade, particularmente, né, da mulher. A gente sabe que os países que mais têm desenvolvimento humano alto, né, os países como Suécia, Noruega, são aqueles que têm mais políticas que atendem à situação da mulher e das crianças. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso e dizer também que o ano passado eu neguei muitas lives, como eu falei para vocês anteriormente, mas hoje essa pauta eu senti necessidade de participar, achei muito importante, porque no privado eu compartilho muito essa pauta com amigas, com colegas, que estão passando por um momento bastante difícil nesse momento, né, de sobrecarga de trabalho, de responsabilidade, culpa. Então, acho que é bem interessante nós compartilharmos isso nesse momento. Tranquilo, Cláudia, e principalmente isso que a gente está hoje, infelizmente, né, estamos há um ano, e quem sabe há 6 a 7 dias, né, do confinamento, da reclusão, onde a gente ouviu as primeiras manifestações das mortes, da infecção do Covid-19, depois a gente começou a ver mortes pipocando aqui e ali, aumentando o número. Hoje nas redes sociais estão muito próximas, a gente vê muitas pessoas dizendo luto pelo fulano, luto pelo beltrano, e até os nossos familiares e amigos próximos, né? Então, hoje nós chegamos à marca aí de 300 mil mortes, né? Então, aproximadamente, ontem nós ultrapassamos a 3 mil mortes por dia. Então, não deixe de ser um dado trágico, alarmante, que nos diz respeito, e é um trabalho muito sério, é um trabalho de conscientização, de cuidado individual e também coletivo, e isso que tu falas é importante, né, Cláudia? A necessidade, a urgência de políticas públicas emergentes, não para amanhã, para ontem, que possam haver no consumo, na compra de insumos para vacina. E eu sempre digo assim, a economia, ela se reestrutura, mas mais importante são as vidas. Então, Laura, querida, eu queria que tu desse uma explanação geral nesse início de bate-papo. Como é que tu percebeu assim, o impacto na tua vida pessoal, profissional, e também do teu círculo de amizade, de profissionais, assim, a partir do ano passado? O que mudou realmente? Houve uma adaptação? Houve um certo sofrimento nessas novas ações? Como é que tu percebes como Laura, como indivíduo dentro desse cenário? Eu sou professora enfermeira de saúde coletiva, né? Então não tem como a gente também, primeiro que inicialmente, né, ficar em casa como docente, assim, de mãos um pouco atadas, né, em frente a toda a pandemia, em trabalho remoto, foi um grande desafio, e até que isso acabou me desafiando a criar um projeto ano passado, que foi um DISC, né, de apoio às mulheres em situação de violência, justamente nessa angústia, né, de estar em casa e não estar na linha de frente. Mas, inicialmente, eu acho que se adaptar às tarefas, a sobrecarga de trabalho remoto, né, assim, dar aula, a ausência de contato físico com os alunos, né, isso impacta muito para a gente, né, assim como para eles também. O medo, né, o risco, claro, de se contaminar, de alguém da família, né, e eu acho que isso teve várias etapas ao longo do ano passado, né, e agora volta muito fortemente, né, coincidindo com o início da pandemia, em março do ano passado, que a gente estava muito assustado. Eu acho que esse medo vem com muita força agora, né, que é o pior momento da pandemia.
E, então, acho que agora, nesse momento, assim, é um momento de mais instabilidade emocional, assim, né? Claro, sobrecarga de trabalho doméstico, né? Porque antes a gente estava na universidade, almoçava por lá, né? Convivia mais lá do que em casa. Então, tudo isso se soma no ambiente. Mas eu digo, assim, que eu ainda sou privilegiada, né? Por ser uma mulher branca, por ter um salário garantido, né, todo mês, por estar no trabalho remoto e não precisar me expor, né, a altos níveis de contaminação, né. Então eu agradeço, assim, por esse, um sentimento também de gratidão, né, e também de vontade de estar ajudando de alguma forma, né. Estou trabalhando na vacinação agora, né, de forma presencial, então isso tem sido muito gratificante para mim também. Perfeito, isso mesmo. Professora Cláudia, assim, como é que tu percebeu a tua mudança de hábito, mudança de costume, assim, foi impactante, foi difícil? Como é que você sentiu? E também as pessoas que estavam muito próximas de ti. Bastante impactante, né, professor, porque eu tenho 2 filhos pequenos, então contava com a rede de apoio da escolinha, da creche, das famílias, né, e lembrar que as mulheres, né, tem até um dado que 72% das mulheres nesse momento estão cuidando de algum vulnerável, seja criança, seja idoso, ou seja doente mesmo, né, e isso certamente que gera uma pressão, uma sobrecarga muito grande, física, né, então há uma intensificação do trabalho, e também uma auto-intensificação, né? Porque a gente está sempre se sentindo culpado por não dar conta do trabalho como professora, por não estar sendo a mãe que nós gostaríamos, de não estar orientando os filhos como gostaríamos da educação. Então, muito nesse sentido. No primeiro semestre da pandemia, nós ficamos bem isolados mesmo, né, assim, em casa. O meu filho menor tem probleminha de respiração, então nós ficamos só em casa. Mas agora a gente já está convivendo, pelo menos, com a minha mãe e a minha sogra, né, e também queria chamar a atenção disso, que normalmente, quando as mulheres até têm que sair para trabalhar fora, as crianças têm que ficar com as avós, né, e que normalmente as avós pertencem ao grupo de risco. Então, isso também nos gera angústia, né, nos gera bastante preocupação. Então, eu acho que a gente está num momento, assim, de intensificação da sobrecarga, mas também de auto-intensificação, né, desse processo subjetivos que nós passamos nesse momento. Então, a gente precisa se cuidar bastante. Dizer, assim, que logo que aconteceu a pandemia, né, a UFSM imediatamente começou o rede, então nós tivemos que adaptar toda a realidade e aprendermos a agir tecnologicamente em um breve período de tempo, né, mas eu me isolei, e como a Laura, né, felizmente tenho o privilégio de ter o meu salário ali todo mês e poder ficar em casa, mas, assim, me afastei muito de outras funções, como, por exemplo, a militância, né, a militância sindical, assim, e que agora eu tô voltando, porque eu tô achando que agora, assim, é tanta angústia que tá o momento agora de nós denunciarmos, de nós, essa realidade aí, ela não pode passar batida como algo natural, né, então, até parabenizar o senhor, professor, pelo canal, que esses espaços são fundamentais nesse momento, que as pessoas se formem, né, e saibam o que está por trás desses sentidos perversos que estão sendo disseminados aí como naturais e como mimimi, que a propósito eu tenho ranço dessa palavra, né, que escondem pautas legítimas como é o feminismo, né, então eu acho que discutir a situação da mulher na pandemia, a gente não pode desconsiderar que estamos numa sociedade machista, né, então há necessário movimento feminista, embora muitas mulheres ainda achem que isso é um termo pejorativo, é uma ofensa, né? Eu acho que a nossa conversa também vai muito nesse sentido. No meu tempo, para me adaptar a toda essa realidade, né, eu tive que acordar de segunda a segunda, 6 da manhã, então trabalhava, né, até meus filhos acordarem 9h30, por aí eu trabalhava das 6 às 9h30 e depois no final da noite. Então é um processo bastante complicado, né, bastante difícil, sem contar toda essa sensibilização, né, que nós temos aí, fomos afetados psicologicamente, emocionalmente, de alguma forma todos nós, né. Verdade. Que bom que vocês estão aqui, Cláudia e Laura, que bom, porque é uma oportunidade de a gente ouvir, claro, eu também em casa, aqui nesse momento, eu tenho, assim, a filha adolescente, a Maria está com 15 anos,
ela também teve que o processo mudar para o processo de aprendizado assim online, ela teve que ficar sozinha, e também de diálogo também com a esposa, da companheira que a gente tem, de uma maior compreensão, de um maior diálogo também, e de estar mais próximo. Mas eu queria que a Laura nos colocasse, Laura, como é que tu estudas essa dimensão, que ela disse que não queria falar de percentuais, de dados, fora do ar, né? Mas a Laura é uma especialista assim, no estudo de violência doméstica, né, Laura? Conta para nós um pouco essa experiência, como é que você percebeu nos últimos anos, como é que a mulher está se sentindo, se houve realmente esse aumento da violência de gênero, né, em relação à mulher. Então, acho que é importante contextualizar, né, que a violência contra as mulheres, ela existe desde os primórdios, né, da humanidade, assim, e ela vem constantemente tendo uma grande visibilidade na mídia, né, e isso é muito bom. Quando eu digo que eu não quero falar sobre dados, né, é mais no sentido, assim, porque hoje a gente tem tanta visibilidade desse tema que a gente liga a TV de manhã, né, no primeiro jornal, e a gente já vê uma notícia de feminicídio, né, ou de agressão, enfim, uma notícia, e isso é muito importante, porque essa visibilidade não existia antes, né. Em 2013, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, ela fez um maior estudo, né, da OMS sobre violência, e ela constata, então, que 1/3 da população de mulheres do mundo já sofreu algum tipo de violência, relata ter sofrido algum tipo de violência, né? Então, só queria destacar que, sim, a violência contra as mulheres, ela é um problema de saúde pública, ela é uma pandemia global, muito anterior à pandemia por Covid, né? Não estou menosprezando a pandemia, sim, mas sim. Eu só quero chegar nesse ponto, né? Que hoje, na pandemia, isso se acirra muito mais, né? E esses dados, eles não vão ser uma foto da realidade, né? Porque a gente tem estatísticas das denúncias, né? Das ligações, né, do que chega ao serviço de saúde, mas e aquelas mulheres que não conseguem, né, chegar a essa estatística, né? Então, ela é um número absurdamente maior, né, porque, como eu venho dizendo, assim, a violência nesse momento, num contexto de tantas outras necessidades, para a mulher que já vive uma situação, um relacionamento abusivo, uma situação de violência, a violência acaba sendo um detalhe, né? Porque ela precisa sobreviver, ela precisa comer, ela precisa educar o filho em casa, né? Ela precisa dar conta de todo esse contexto, né, familiar, para além da violência. Mas a gente teve um aumento global da violência, né? E varia em torno de 40%, 60%. Né, no primeiro semestre, por exemplo, o ano passado, só em abril, né, o Rio Grande do Sul teve um aumento de 66%, né, dos casos de feminicídios. Hoje a gente já está com um total, assim, uma média, né, de 24%, né, no Rio Grande do Sul. A violência sexual contra crianças também vem aumentando, né, e aí acho que é bem importante a gente contextualizar o desmonte das políticas públicas, que a Cláudia começou falando também. E lembrando da Simone de Beauvoir, né, que é uma grande feminista, e que ela diz que basta uma crise política e econômica para que os direitos das mulheres, eles desmoronem, né? E ainda hoje eu estava lendo uma notícia sobre o projeto de lei, aquele que já vem tramitando, estava parado, mas volta a tramitar no Senado, que é uma proposta de auxílio para meninas e mulheres que são estupradas, né, para elas manterem a gestação. Então, isso é algo assim que esse tipo de notícia a gente vem acompanhando todos os dias, né, de desinvestimento nas mulheres, de desmonte dos nossos direitos, de deslegitimação, né, de colocar aí na vala do mimimi, né. Então, o que é ter uma gestação fruto de um estupro, né? Por que as mulheres reclamam disso, né? Então, são questões muito importantes, assim, da gente olhar para esse cenário e ver que a pandemia chega, né, num momento de desmonte e de perda de direitos, né? A gente teve um desfinanciamento no passado, uma redução de 95% no orçamento para o enfrentamento da violência contra as mulheres no Brasil.
né? Onde a gente tinha uma Secretaria de Políticas para as Mulheres há 3 anos atrás e não temos mais, né? Então, onde a gente tinha uma estruturação das casas das mulheres brasileiras, né? Que elas são casas de acolhimento e de todo um atendimento, né, integrado para essas mulheres, de geração de renda, enfim, nas capitais brasileiras, e hoje a gente tem casas fechadas, né, em função desse desinvestimento. Então, existe todo um contexto que é muito importante, né, a gente pensar, assim, para muito além dos dados, né, os dados a gente liga a TV, abre os sites aí e vê muitos desses dados, mas o que a gente faz com tudo isso, né, que é um pouco que eu gostaria de falar. Eu acho que a gente pode ir dialogando, né, Cláudia? O que a gente pode fazer com isso nos microespaços que a gente está e no macro, né? Que, bom, então a gente não pode estar militando, né, fisicamente, muitas vezes, mas a gente pode estar em outros espaços, em reuniões virtuais, né, em articulações parlamentares, enfim, que outros espaços a gente pode ocupar para ajudar essas mulheres e também para falar sobre esse machismo, falar sobre esses retrocessos e se posicionar. Né, porque a gente está num movimento de defesa constante, né, a gente já tá apanhando tanto todos os dias que a gente está só reagindo. Isso também afeta muito a nossa saúde mental, né? Com certeza. Pergunta como que a gente se sente, né? Eu acho que todo esse contexto, assim, se catastrofiza mais, né, frente ao nosso desgoverno, né? Assim, a incapacidade de a gente ter um plano nacional de enfrentamento à pandemia, a troca de ministros da saúde, né? Todo esse contexto que não garantia do auxílio emergencial, né? E aí a gente olha para as mulheres e para a violência, né? Então, se as pessoas não estão conseguindo garantir o que comer, né? Quiçá olhar para as violências que estão acontecendo. Então, esses são grandes desafios e que nos afetam muito. Demais. Que bela ideia, Laura, que tu colocas, né, que a violência, quando a gente fala em violência, a gente logo vê ou tenta imaginar uma violência física, né, que é altamente, que a gente repudia, mas também uma violência psicológica da mulher, mas essa violência estrutural, né, que tu falas bem, uma falta de política pública, né, de jogar a mulher, né, que passa muitas vezes pela vacina, passa pelo auxílio, que muitas, eu não sei o percentual, mas grande parte da cabeça da família, é a mãe da família, que é aquela que protege, aquela que trabalha, aquela que está na frente, não? Então, muitas vezes, é a mulher negra, a mulher pobre, né, aquela que é mais atingida. Então, esse tipo de violência, quem sabe, é uma violência estrutural do sistema que joga as mulheres na marginalidade. Isso é fantástico, essa tua ideia. Mas antes de passar para a Cláudia, vamos dar um abraço aqui no Leonardo, que passou por aqui. O Leonardo disse que estava numa plenária do movimento. Eu acho que amigo, teu amigo... Ou... Sim, militante. Ele participa da sessão sindical da SEDUFSM aqui em Santa Maria, é professor de História, nosso colega do Colégio Politécnico. Obrigado, Laura. Olha, Leonardo. Pé na enfermagem também. Então, o Leonardo também, uma hora dessa, vai ter que vir fazer um bate-papo com a gente também aqui, né? Isso aí. Exatamente. Mas também aqui tem um abraço também para ti, parabéns. O Guilherme Teixeira está aqui no É meu irmão! No YouTube. Olha aí, ó. Está dando parabéns. É importante. Importante, né? Participação pela live, assunto importante, momento delicado de nossas famílias. Verdade, Guilherme. Obrigado pela tua participação. E vocês que estão aqui, estão aí, passaram pela live, aí chegaram uns minutinhos, não deixem de se inscrever no nosso canal, coloque lá o seu nomezinho, a cidade de onde... Eu vou sortear amanhã, nós teremos uma live com a secretária aqui de saúde, aqui de Santa Maria, que estará aqui numa live também às 20 horas, então muito importante também hoje, essa live boa, bonita, consciente, que nós estamos trazendo aqui, mas amanhã às 20 horas também teremos uma live. Então se inscreva no nosso canal, diga assim, quero participar do sorteio de um livrinho da Ética e Felicidade, do professor Djalma. Eu vou sortear amanhã para todos os participantes que estão aqui dando boa noite.
a Miriane, o Guilherme, aqui a Rosane, a Rita, o Alexandre, o Leonardo, estão concorrendo a um livrinho muito simples, mas muito legal, feito com muito amor. Dentro do que a professora Laura estava falando, Cláudia, te gostaria de aprofundar um pouquinho, ou debater um pouquinho mais? Sim. Primeiro, dizer que legal, né, a participação dos homens nessa live, né? O ano passado até nós fizemos um evento do Dia da Mulher, a Laura foi uma das nossas palestrantes e nós convidamos só mulheres, mas os homens, isso é uma discussão da sociedade, né? Todos precisamos construir, lutar junto para essa igualdade de gênero, né? O feminismo é a luta pela igualdade de gênero, né? Não é necessariamente um antônimo do machismo, que é a opressão do sexo feminino, né? Eu acho que é importante, professor, dentro do que a Laura está falando, que o senhor falou, né? Claro que existe uma violência simbólica aí vigente, usando os termos de Bourdieu aí, e que muitas vezes até a mulher, ela compra a pauta do dominador, né, nem se dá conta, há uma assimilação ideológica desses sentidos opressores que sequer são observados. Então, essa conversa é muito para a gente desnaturalizar e desconstruir esses sentidos opressores que estão aí, né. Então, para citar uma autora ali, tem muitos autores críticos que a gente gosta, mas que dizem que o capitalismo, ele ignora identidades, que não é o que eu entendo, né, que não é o direcionamento que vou dar aqui para a minha conversa. As características identitárias, né, de gênero, de raça, de orientação sexual, sem dúvida nenhuma, elas hierarquizam os sujeitos dentro dessa sociedade, né, e no caso da mulher, a gente tem em nível da superestrutura, uma subvalorização das potencialidades femininas, né, ainda mesmo que ela alcance o mundo do trabalho, por isso que esse feminismo liberal, que diz que quando a mulher alcança a independência financeira, ela realmente está em igualdade com o homem, que não é verdade, porque nós continuamos com toda a questão da estrutura, que é a divisão sexual do trabalho, né, que ainda as mulheres, com dados recentes aí, tem 10 horas e 24 minutos, parece que esses dados aí, a mais de trabalho semanal, né? Então, a gente precisa, nesse momento, também pensar no espaço doméstico e no espaço das famílias, né? Então, as famílias, e aí, como a Laura falou, nesse momento político, esse governo que nós temos e que não estamos num governo de bem-estar social, um Estado mínimo no provimento dessas condições de saúde, de segurança, né? Nós não temos nem ministro para falar, mas máximo, né, no controle. A gente tem que tomar muito cuidado como isso acontece dentro dessa família, porque a família acaba sendo responsável, né, pelo bem-estar da coletividade, mas a família entende-se a mulher, né? Quem é que é responsável nesse momento pela higiene, pela alimentação, por acompanhar as crianças na escola? É a mulher, né? Predominantemente. Claro que nós temos aí o caso do meu irmão, que está aí na live também, né, que compartilha as tarefas, a gente sabe, mas a regra geral, infelizmente, é essa, da sobrecarga feminina. A gente tem até, por exemplo, quando temos colegas em que o homem e a mulher são professores da universidade, normalmente quem acaba abdicando, por exemplo, da pesquisa e das tarefas mais acadêmicas é a mulher, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, mas sem perder de vista essa questão da superestrutura, né, que nos oprime tanto, e buscar sempre. A luta da gente, ela começa, sim, no espaço doméstico, pelo compartilhamento de tarefas, porque isso, sem dúvida, vai suavizar essa pressão e esse adoecimento que tem ocorrido com as mulheres, mas, principalmente, pelas buscas de políticas institucionais que nos apoiem e nos acolham, né? Então, dentro da universidade, certamente não se ignora as jornadas duplas e triplas das mulheres, né? Mas o que está se fazendo para isso, né? O que está se direcionando para acolher essa mulher? Não tem perdão, é tudo a mesma coisa, né? A gente tem as mesmas condições. Nós participamos de um concurso igualmente com os homens, né? Mas na carreira, no andamento ali, não tem dúvida que a gente fica em desprestígio, né? Até na live de segunda-feira da Sedurce, que você está aqui, né? A professora Milene Freire citou, assim, a questão da mulher, né? Que a gente tem um ápice na carreira até ter filho, depois de
despenca para o cuidado, né? E aí citando que as mulheres que têm filhos menores, já tem pesquisas que mostram que mais sofrem também adoecimento psíquico pela sobrecarga, né? Porque são heterônimos, ainda não têm autonomia, né? E depois há uma certa regularidade, mas que nunca mais alcança aquela lá, né? Então a gente está sempre em desvantagem, porque aí, claro, entra, né, toda a ótica mais ampla de uma sociedade competitiva, individualista, né, que não está nem aí. Quer dizer, o fato de eu ser uma mulher trabalhadora, militante, é entendida como uma escolha pessoal minha, e que eu me vire, né? Então, o que nós precisamos, na verdade, é estabelecer rede de apoio, né, e buscar que a gente consiga estar em todos esses lugares, né, de maneira, não precisamos abrir mão. Normalmente, quando eu falo assim, estou me sentindo muito cansada, estou fazendo muita coisa, o que normalmente eu ouço? Por que tu não cuida da tua família? Por que tu não abre mão de determinadas coisas para cuidar da tua família? Né? Claro, eu entendo que nesse momento a gente abdica de algumas coisas, porque o mais importante é o bem-estar, né, das pessoas que estão à nossa volta, o que a gente mais quer. Mas nós queremos também estar nesses espaços, né, públicos. E aí o público agora está dentro de casa também, né? Então, hoje de manhã mesmo, nós participávamos de uma reunião, tem uma colega aí, a Cândida, né? Era eu e mais 3 colegas com filhos pequenos. E era um tal de, com licença que eu vou arrumar mamar, com licença que um caiu aqui e se bateu, né? Então, não há essa divisão do público e do privado ali, mas a gente precisa continuar, né, ocupando esses espaços, a gente não deve abrir mão. Infelizmente, como vocês dois falaram, né, a Laura, o Djalma, a partir de 2018, eu acho que no Brasil ainda a gente retrocede cada vez mais, né, então aquela capa fatídica da Veja, né, bela, recatada e do lar ali, se relacionando a Marcela Temer, né, e mostrando, então, que esse é o ideal de mulher, né, e a mulher trabalhadora, né, como é que acontece, como é que isso funciona socialmente, a gente precisa cuidar disso, né, e é muito nesse sentido, e vamos conversando aí. Eu já assumi meu papel de dono de casa, já, e a minha mulher está trabalhando, e eu já faço comida, lavo a louça, cuido da... eu já assumi a minha paternidade doméstica. Mas é legal, né? Hoje em dia não existe mais essa dimensão de dona de casa, recatada do lar, né? E a mulher também não quer um homem do lado dela que também não contribui em nada, né? De que tu está fazendo aqui, né, tia? A mulher tem autonomia, a mulher tem emancipação também profissional, e ela, hoje em dia, ela mede nessa dimensão, assim, o que tu está me agregando, o companheiro, no caso. Então, não tem essa dinâmica hoje de aquilo que compete à mulher fazer, né? Fazer comida, lavar a louça, cuidar. Como tu bem falas, né, Cláudia? Os homens hoje participam em tudo, se tem que dar banho nas crianças. Eu sempre dei o meu primeiro banho na minha filha, fui eu, e tudo que tinha que fazer da banho e da alimentação foi tudo comigo. Então, eu acho que essa partilha passa também por um altruísmo, passa também por uma empatia um com o outro, né? De querer que a mulher também se sinta bem, né? Se sinta bem dentro de casa, não tem aquela pressão profissional, não tem aquela carga, né? Então, é um pouco... Eu acho que é essa convivência nova da partilha, de trabalhar juntos, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Professora Laura, dentro desse aspecto, tu gostaria de reforçar algum aspecto que tiver em mente? Só para dizer aqui que o Guilherme disse assim, tem também a violência patrimonial, onde se retém o poder econômico sem deixar a mãe de família trabalhar, né? E a Cristiane também está dizendo, parabenizando aos participantes pela temática tão importante nesses dias, aqui também no canal YouTube. E aqui no Facebook também, o pessoal está... o Paulo Conceição está dizendo aqui também, boa noite, Laura, Cremonese e Cláudia. A Catarina está dizendo, oi, Cláudia, abraços. Então, o pessoal está acompanhando a gente aqui. É bom que o pessoal dá uma passada, fica alguns minutos, mas depois fica gravada também essa fala tão importante. O aspecto
da pandemia no universo feminino, o aspecto da violência e a questão do trabalho doméstico. Professora Laura. Professor, eu fiquei pensando muito no que tu falaste, assim, em relação a que as coisas estão mudando, né? Eu acho que a gente tem que só lembrar, assim, do recorte que a gente está falando, né? Nosso lugar de fala, assim. Porque os papéis de gênero tradicionais, eles são muito, muito fortes ainda. Eles ainda estão na nossa estrutura social, né? E a gente percebe isso, às vezes a gente não percebe, né? Mas quando a gente diz para um menino, né, que ele se machuca e não pode chorar, né? Que ele tem que ser forte, né? Que ele tem que ser macho, né? Quando eu ensino a uma menina, né, que ela tem que brincar de comidinha, né? Quando eu dou as panelinhas tudo rosa, né? Quando o menino tem que brincar de carrinho, né? Quando ele vai jogar no futebol, a menina fica brincando de Barbie, né? Dentro de casa. Isso é muito presente ainda no nosso, na nossa vida cotidiana, né? Eu diria assim. E acho que essa é uma das questões que eu queria abordar do microespaço, né? Que a Cláudia vem falando do privado, do doméstico, né? O quanto a gente pode reconstruir aos poucos isso com as crianças, né? E com as pessoas que a gente convive, né? Então, a tua postura é, bom, eu sou um homem que assumo, né, ao lado da minha companheira as tarefas domésticas. Ótimo, né? Mas a gente ainda não tem a maioria dos homens e a maioria das pessoas fazendo isso, né? A gente tem mulheres, meninas, né, aqui em Santa Maria, na periferia, que ainda vivem para ser mães, né? Que a Universidade Federal de Santa Maria não é uma possibilidade para elas, né? A gente tem uma grande dificuldade, né? Porque a gente tem um curso novo, que é o técnico em cuidados de idosos. A gente tem uma grande dificuldade de conseguir fechar turmas, né? E uma delas, que eu sempre tento divulgar o grupo, o curso também para as pessoas da periferia, né? E a grande dificuldade é que elas não têm ensino médio, né? Então, assim, a gente tem muitas pessoas ainda com uma escolaridade muito baixa, né? E a escolaridade está totalmente relacionada com essa desigualdade de gênero, né? Mulheres negras, né? Que são a maioria das trabalhadoras domésticas, que vivem muito fortemente esses papéis, né? Tradicionais. E a violência, a gente pode lembrar também que ela não é só algo das mulheres pobres, né? Ela está em todas as classes. E aí, lembrando, assim, que os relacionamentos abusivos acontecem, né, e eles são um exemplo muito forte desses papéis tradicionais, né, que o homem ainda ocupa, né, esse papel de domínio do corpo feminino, né. Então, a gente precisa lembrar dessas questões, assim. Sobre a questão da violência patrimonial, que alguém comentou, né, isso está sendo muito presente na pandemia. Em relação ao auxílio emergencial, a gente ficou sabendo de vários casos, né, onde os homens, a mulher recebia o auxílio e o homem ia lá, né, e ficava com esse dinheiro para ele, né. Então, todo esse acirramento, até porque aumentou muito também o índice de desemprego, né, dos homens também. Então, os homens mais em casa, né, mais presentes nesse contexto doméstico. Então, as mulheres estão em casa com os seus abusadores, com os seus agressores, né? E eu lembro que eu estava estruturando minha fala aqui, e daí eu queria voltar, assim, uma pergunta, né? O que significa ficar em casa para as mulheres, né? Que a Cláudia já falou muito bem dessa rotina dela, né? Também de mãe e tal, de ocupar esses vários papéis. E para uma mulher que vive violência, né? Ficar em casa é tudo isso, mais as dificuldades econômicas, né? Financeiras com os filhos, e ainda sofrer violência, ainda ser humilhada, né, maltratada. E aí o fique em casa para ela nem sempre é a melhor solução, né? Assim, para as mulheres que estão numa situação de abuso, não fique em casa, né? Vá para, se puder, né? A rede de apoio que a Cláudia falou é muito importante, a rede de suporte social, né? A família, as amigas. E muitas vezes essas mulheres têm uma tendência a estarem isoladas, justamente pelo domínio do agressor, né? E porque também as pessoas, pela dinâmica da violência, né? Que muitas vezes a mulher permanece na relação e ela volta para o companheiro, ela se separa, ela volta, ela denuncia, mas ela volta, né? Porque ela está o tempo todo tentando investir naquela relação e cumprindo esse papel tradicional que ela foi ensinada a ser mulher, né? A ser esposa, a ser que o marido, o companheiro é o pai dos filhos dela, é o príncipe encantado que a gente ensina, né? Ainda para as crianças. Então, romper com essa relação, ela é de uma complexidade muito grande, né? E essa mulher, muitas vezes, ela já está, então, isolada pelos próprios familiares, né? Então, de dizer, assim, que as mulheres
elas precisam conversar sobre isso, né? Não fique assim em casa, no sentido de guardar isso em casa também, né? De saber que pode contar com a Delegacia da Mulher aqui em Santa Maria, que pode contar também com os profissionais de saúde que estão nas unidades de saúde, né? Nos postos de saúde, que podem estar acolhendo essas pessoas, né? Tem um DISC, que é o Disque Denúncia 180, que é o principal canal no Brasil inteiro para ouvir essas mulheres, né? Então, isso é importante, Laura, é importante isso que tu falas, né? Para a gente um pouco divulgar mais esses contatos, porque uma pessoa que está muitas vezes com falta de informações, muitas vezes ela precisa saber para quem pedir socorro, né? Está sofrendo violência simbólica, direta. Então, é o 180 isso, né? 180 isso, é um disque denúncia. É um disque denúncia, isso. Claro que se a mulher estiver na situação de agressão, é o 190, né? É que às vezes as pessoas confundem. A gente tem em Santa Maria também uma casa-abrigo, né, para as mulheres em risco extremo, né, não tem para onde ir, não tem para onde levar os filhos, né, não tem apoio da família, não tem dinheiro, enfim, né, para sair da cidade, elas podem ficar nessa casa temporariamente abrigadas até que se né, consiga um outro local seguro para ela ficar. E aí me lembrei de uma questão, assim, nós atendemos um caso de uma mulher ano passado que precisava sair de Santa Maria, né, ela estava com risco iminente de feminicídio, e aí eu lembrei do aluguel social, né, que Santa Maria não tem, alguns municípios, Porto Alegre, por exemplo, já está com essa questão, né, do aluguel social, então o Estado tentando garantir, né, políticas públicas, e isso não é, na verdade, é um resultado, um fruto da luta feminista, da luta das mulheres e de parlamentares envolvidas e comprometidas com essa causa. Então, o aluguel social é uma das coisas que a gente precisaria muito, né? Então, a prefeitura pagar o aluguel dessa mulher por um tempo até que ela consiga se estruturar para poder sair de casa, né? Porque a dinâmica financeira também é muito complexa, muitas vezes, né? Nem sempre. Verdade. Então, nós estamos conversando hoje nas nossas redes sociais com a professora Laura Ferreira, do Politécnico FSM, especialista, tem leitura e trabalha essa questão de violência de gênero, a professora Cláudia do Amaral, que também tem uma experiência muito legal, assim, profissional, e também como mãe, né, como aquela que tem filhos, está enfrentando. E nós estamos aqui, professor Djalma, também já estamos aí dentro de uma semana e meia, voltando, né, às nossas aulas na universidade, estamos preparando o material. 2021 ainda não começou para nós, né? Vamos começar agora na primeira semana de abril. Então, nós temos uma expectativa para que a gente possa fazer um bom semestre novamente, mas dentro dessa questão online, na plataforma Moodle, a gente deixa os vídeos, deixa os textos, faz exercícios, recebe o feedback dos alunos. É uma maneira também que a gente, nesse momento trágico, né, momento difícil, onde mais de 3 mil mortes estão acontecendo no país, é momento de a gente se resguardar ainda mais, né? Então, dizer que o pessoal pode dizer o nomezinho de vocês aqui participando, a Laurinha, ela vai ter que vir falar com a gente aqui, né, Laura? Faz tempo que eu quero te contatar contigo, eu vou falar ali para a gente também falar, bater papo, além da saudade que a gente tem, né, de colega, que a gente não se vê há muito tempo, poder partilhar aqui as nossas ideias, nossas angústias, e também, por que não dizer, as nossas esperanças. Tá bom, Laurinha? Semana que vem, tu vai estar aqui com a gente para bater um papo. Então, dizer para o pessoal que está aqui, deixa o seu nome, prestigiam a gente aqui, que hoje e amanhã, todas as pessoas que estão aqui, eu vou anotar e vou sortear um livrinho, já falei no início, para quem se inscrever no nosso canal, Ética e Felicidade. Hoje e amanhã, todo mundo vai concorrer a um livro, tá, do professor Djalma. Professora Cláudia e professora Laura, já estamos há quase 1 hora batendo papo, passou muito rápido. Então, eu gostaria, assim, que vocês... eu também gostaria de cansá-las vocês, né? Falaram na reta final agora, falar alguma coisa que ainda a gente tem em mente sobre esse aspecto difícil que a gente está vivendo. Professora Cláudia, o que tu gostaria de deixar, assim, um recado para as mulheres, para as mães, né, para os profissionais?
Bom, inicialmente, esses espaços que a gente está ocupando aqui hoje, eles são bastante relevantes no compartilhamento dessas angústias. A Laura ressaltou vários espaços oficiais para as mulheres reivindicarem essas opressões que estão sentindo, mas que nós contemos uns com os outros, né, umas com as outras, que as redes de sororidade se fortaleçam, né, que a gente se una, e isso é bastante importante. E acho aí bastante relevante também que, apesar de todo esse quadro terrível que a gente está vivendo, que a gente não perca a esperança, né? Nesse Dia Nacional de Luta, a gente precisa ter esperança, porque a falta de esperança nos imobiliza, né? A gente acha é assim e não tem como mudar. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem aí para nós, mulheres, mas também os homens junto conosco, né? Para nós continuarmos nessa luta contra a opressão, e claro que valorizar a mulher é valorizar o processo de humanização. A gente precisa cada vez mais cuidar um dos outros no nosso ambiente familiar, mas também fora, estabelecendo sempre nessas redes de apoio, que a gente não fique se sentindo tão culpada por não dar conta daquilo que a gente acha que é o desejado, né? Gostaria de ser uma mãe melhor, uma profissional melhor, mas nesse momento, então, cuidarmos psicologicamente, afetivamente, uns dos outros. Agradecer, então, o convite, professor Djalma, pela parceria. Laura, muito legal ter a Laura como colega lá no Colégio Politécnico, uma militante dos direitos humanos, né? Então, a gente precisa sempre fortalecer essas lutas aí. Verdade, um abração para todos. Abração aqui para todo mundo que está assistindo, a minha família. E agora, enquanto a Laura fala, tu vai lá buscar as crianças para a gente ver os filhos. Só para dar um abraço aqui também no YouTube, ó. A Lenir Terezinha de Castro, ela está parabenizando a gente pelo debate. A Miriam diz que adorou a conversa, o diálogo, com certeza nos conforta. Que palavra bonita, né, Laura? Ai, vamos dar um abraço aqui. Quem é? Quem é? Esse é o Davi tem 3 anos, e aqui chegou a Larissa. Ai, que amores! Essa é grande parte da minha ocupação aqui na pandemia. Que bom! É um ganhar tempo, Com certeza, com certeza. Que bom, Claudia. Então, aqui o pessoal está dando um abraço para a gente. O Fábio Amaral também está aqui no YouTube parabenizando o debate, né? Englobando várias dimensões da questão. O Fábio está dizendo. A Cristiane disse assim, está correto, professor, a mulher profissional hoje não aceita mais um parceiro, um companheiro que não partilhe também as responsabilidades domésticas. Eu tenho muito consciência disso, né? Eu acho que é uma partilha. Quando nós partilhamos tantas coisas hoje em dia, e partilhar também os afazeres domésticos é o mínimo que a pessoa tem que ter para estar junto. Me permita, professor, né? Muitas vezes a gente ouve assim, o meu marido me ajuda. Não é me ajuda, né? É o compartilhamento das tarefas que a gente precisa ter, né? Tá todo mundo comendo, todo mundo utilizando a casa. Exatamente. Não é essa questão de ajudar, não. É partilhar mesmo, né? E o que eu mais gosto lá aqui em casa é lavar a louça. Às vezes eu deixo assim, acumular a louça assim, de uma refeição para outra, daí eu me concentro naquela louça, eu medito, aí para mim lavar a louça é o melhor serviço que existe. Professora Laura, querida. Eu queria primeiro mandar um grande abraço para todas as minhas colegas, mas especialmente as mulheres da enfermagem, da medicina, enfim, profissionais de saúde, mas especialmente as enfermeiras que estão 24 horas, né, técnicas de enfermagem, nos hospitais, nas unidades de saúde, na linha de frente, se arriscando com todas essas demandas que nós mulheres temos em casa e que muitas vezes estão afastadas, né, em geral, afastadas das suas famílias. E lembrar, assim, um dado que eu não falei, que eu anotei ali, nós somos a maioria dos profissionais de saúde, tá? As mulheres, né, a maioria dos profissionais de saúde, e da enfermagem, 60% dos profissionais do SUS. Isso. E como servidoras públicas, estamos tendo o nosso salário congelado, né, nesse contexto. Então, isso também, né, nos afeta muito, e
que aplausos são esses, né, para os profissionais de saúde, se a gente não tem garantia, né, de condições mínimas, muitas vezes, de trabalho. Então, queria, né, só simbolizar, assim, esse abraço muito afetivo e que dizer para as mulheres e para as pessoas de uma forma geral, que é uma coisa que eu venho refletindo essas últimas semanas em relação à minha vida, né, que é da gente poder se escolher, né, porque o tempo todo a gente está escolhendo o que é bom para os outros, né, para os nossos filhos, para os nossos familiares, para a nossa vida no trabalho, para a nossa rotina diária no trabalho, para as outras demandas que nós temos tantas, né? Mas da gente se escolher, né? Quando for possível, né? Porque eu acho que muitas mulheres não têm esse direito de se escolher. Mas que cada uma possa, em algum momento, né, do seu dia, ter um momento para si, né? Para se cuidar um pouquinho, ou durante a semana, né, seja fazer um exercício em casa, para quem pode, seja uma caminhada, né, seja se olhar no espelho, seja ouvir uma música, mexer na internet, né, para além do trabalho. Eu acho que é escolher, né, o que eu quero, como eu preciso ser tratada, o quanto eu mereço, né, ser tratada bem, né. Então, assim, eu não mereço violência, eu não mereço um cara que seja possessivo comigo, que me controle, que controle meu direito de ir e vir, né? Então, se escolher, né? E escolher dizer não à violência, se permitir fazer isso, né? Porque a gente sabe que muitas mulheres, elas só denunciam a violência quando elas estão quase morrendo e porque os filhos estão presenciando ou porque os filhos estão apanhando. Então, ela não está se escolhendo, ela está escolhendo os filhos, né? Então, olha que contraditório isso, né? Então, eu vou denunciar porque os meus filhos não podem passar por isso, mas eu posso. Né? Eu posso aguentar até o final. Então, assim, de se escolher, né? E desejar, assim, que a gente possa ter esperança renovada, que está vindo vacina, né? Aos pouquinhos, Santa Maria está fazendo um excelente trabalho na vacinação, com o apoio das universidades, do nosso curso técnico em enfermagem, curso de enfermagem da UFSM, está, assim, incansavelmente trabalhando sábado, durante todas as semanas, vacinando, e que a gente espera poder vacinar cada vez mais, né, baixando essa faixa etária aí para chegar e avançar bastante na vacinação ainda aqui na cidade. Esperamos ver se... Laura, só um pouquinho, Cláudia, também aqui a Miriane, ela está dizendo obrigado, professor, por nos proporcionar essa conversa importante, sempre abraços. Ela diz que alegria contar, Miriane Costa Fonseca, que alegria contar com essas colegas tão engajadas e que acrescentam muito na luta pela causa das mulheres. Meu abraço. É conhecida de vocês a Miriane? Sim, professor, se me permite, a Miriane é a nossa colega, ela é coordenadora também do Sinasef, eu vi que a professora Laura também está participando, que é diretora do Sedufsme, e ressaltar também essa militância importante no sindicato, né? Muitas vezes a gente ouve, tu tem mais isso para fazer, mas isso é uma luta também pela sociedade, pelas mulheres, né, pelo bem-estar geral. Então, é mais um trabalho que nós temos, mas que é relevante, é importante, nós não podemos abdicar desses espaços, né? Então, também um salve aí nesse dia especial de luta a todas as mulheres aí que estão na militância, né, que além de todos esse contexto da dupla jornada, tripla, ainda estão aí na luta, né? Então, um salve a todas as mulheres e homens que lutam aí pelos direitos humanos, né? Pela igualdade de classe, igualdade de gênero e assim por diante. Ainda temos só um minutinho. Pode falar. Eu ia mandar um abraço também para mim. Pode mandar. Para a Laura, para a professora Marta, que acho que é bem importante destacar que nós tivemos há uma semana e pouco atrás, né, Cláudia, a primeira diretora, né, do Colégio Politécnico, então, que é um colégio, né, que tem uma tradição, né, muito grande e inicia nas áreas rurais, né, e agora que a gente está tendo uma diretora, assim, então, quanto é importante também a gente ocupar esses espaços, né, de liderança, e cada vez mais a gente vai precisar que os homens estejam junto em casa, dividindo tudo, porque o céu é o limite, né? Para nós. Segurar vocês. O Paulo está dando aqui um Viva o SUS, ele disse reconhecimento. A Rosane está mandando um coraçãozinho, a Débora está dizendo assim, quem não se movimenta não sente as correntes que compreende. A
Ah, é? Que legal, querida. E o Valmir, deixa eu contar um pouco essa história do meu colega Valmir. Ele é padre e estudou comigo no seminário São José, aqui em Santa Maria. Eu cheguei muito jovem no seminário São José. Ele, por causa da lavar-louça, ele estava me puxando, aprendeu no seminário a lavar louça. Mas quando eu cheguei no seminário, eu tinha 16 anos. E o primeiro, porque é tudo escalonado assim por semestres, o trabalho que a gente tinha de tarde, né? Então, o meu primeiro trabalho no seminário, junto com uma equipe de 3 colegas, era o dormitório, limpar, era 60 camas, dormitório grande, e banheiros. Então, o primeiro trabalho foi limpar banheiros, latrinas de 60 meninos. Então, ali eu aprendi que quem não faz as pequenas coisas, lavar o vaso sanitário, não é capaz de fazer muitas coisas. O segundo semestre declinei um pouco, eu fui colocado de limpar os chiqueiros dos porcos. Então, também tive que reaprender. E o terceiro semestre, eu fui trabalhar na cozinha. Aí que eu aprendi, então, a lavar a louça, e aí eu gostei mais, que tinha mais comida, e eu podia... Então, só vou brincar aqui com o Valmir, né, que um grande abraço para ele, a gente é muito amigo no Facebook. Realmente é isso, né? Quem não é capaz de ajudar nas pequenas coisas, a gente não vai fazer muitas coisas no mundo, não vai salvar o mundo se a gente não ajudar também naquelas pequenas coisas. Minhas gurias, minhas amigas, muito obrigado pela participação. Olha, agora nós chegamos, agora no final o pessoal chegou, estamos com quase 20 pessoas aqui na sala. Que pena, pessoal, né? Mas... Então, Claudinha, beijo para você. Laura, obrigado pela tua participação. Beijo, pessoal. Obrigada pela participação. Queria falar mais alguma coisa, Laura? Queria falar mais? Não, só isso. Beijão para vocês. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada para todos beijo. E todas.